Oi pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui 3 vídeos que desmascaram completamente esses bolsonaristas com essas narrativas ridículas, essas hipocrisias que a gente vê do Nicolas Ferreira, do Rogério Marinho, de Gustavo Gayer. Essa turma é muito hipócrita e a cada momento que passa eles produzem provas contra eles mesmos o tempo todo. Como é que o camarada, uma hora, diz que é pela liberdade de expressão, que não tem a ver nada com fake news, que isso daí é censura, e aí depois grava um vídeo completamente diferente, porque não é a questão com ele, é com os outros. Eles defendem esse negócio de partido único, ou partido, não, escola sem partido. Gente, pelo amor de Deus, escola sem partido deles não tem nada a ver, é partido único. O que eles querem é um único partido, é um único poder, é um único estilo de vida, é uma única ideologia. Eles não dão qualquer oportunidade para o contraditório, para a oposição. Isso é bolsonarista. Eles querem a ideia deles, vê como eles ficam na faculdade arrancando faixa de todo mundo, porque a faixa que eles querem é deles. Vamos começar então pelo seu Nicolas. Olha esse vídeo aqui. O Nicolas Ferreira fala muito sobre ditadura militar. A ditadura de toga, a ditadura não sei do que. Lá quando era o Bolsonaro, eles viviam defendendo a ditadura, viviam defendendo o coronel Brilhante Ustra, viviam defendendo tudo que a ditadura fez. Agora que eles dizem que é uma ditadura de toga, que é uma ditadura do Alexandre de Moraes, aí eles falam contra toda a ditadura. Mas dá poder a esta peste. Dá poder essa peste para vocês verem o que é. Tá aí o vídeo dele circulando na internet, aliás, todo mundo está comentando sobre isso. Vamos ver o vídeo dele aqui, olha o que ele diz. Se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para te botar na cadeia. Você e sua trupe. Porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui, nesse caos que a gente chama hoje de país. E eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer. Justiça nesse país, fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe. E se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista. Torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. Vocês estão vendo aí o ditadorzinho, não é? Falando tudo aquilo que o Bolsonaro sempre falou. Quer dizer que se ele vencer um dia para presidente, então ele vai mandar prender os opositores, o PT. Então isso, quem manda prender, Nicolas Ferreira, é a justiça, não é você. Aí ele diz, eu vou trazer a justiça aqui. Mas como que é? Como que você vai trazer a justiça aqui? A justiça não funciona assim. Você tem que denunciar. A pessoa tem que cometer crime. Qual é o crime que o Lula está cometendo? Qual é o crime? Por que você não manda para a PGR o crime do Lula? Por que você não faz uma denúncia? O que este camarada faz é uma hipocrisia. Aliás, eles sempre são assim. Não, olha o que estão fazendo, é ditadura. E ele mesmo diz, se eu um dia chegar a ser presidente, vocês se cuidem, porque eu vou mandar prender vocês. Quem manda prender, um presidente que manda prender, é um presidente ditador, é o Kim Jong-un da vida, ele manda prender, porque ele controla a polícia. É esse tipo de narrativa que eu não engulo, esse tipo de defesa que não dá pra gente aguentar. Uma hora diz que é contra a censura, uma hora fala que é contra, olha o que a polícia tá fazendo, essa é a polícia do Lula? Será que funciona assim? Aí depois diz que se fosse eu ia mandar a polícia pra cima, eu ia mandar prender. Então cai por terra esta máscara de crente, essa máscara de dizer que defende a liberdade de expressão. Mentira. Liberdade de expressão que o Nicolas quer é a liberdade dele, para ele falar. Nicolas é aquele mesmo que defendeu a criação de partido nazista no Brasil. Então acha que as pessoas são idiotas? Então imagina se o Lula pegasse esse poder agora, Nicolas, pegasse a Polícia Federal, invadisse a tua casa e te tirasse de lá na marra. E aí? Ia dizer que era ditadura? Mas não é isso que você está prometendo, que se tornar presidente vai fazer? Então esse povo é mentiroso, hipócrita, tudo que eles falam é mentira, só fala coisa para se adequar ao modelo dele. Então veja, agora o Nicolas vem com outro papo, entrevistando, perguntaram para ele sobre o Bolsonaro. Aí ele admite que o Bolsonaro tentou dar um golpe, porque todos eles sabem, porque estavam juntos com o Bolsonaro nisso. Tentou dar um golpe, mas ele não está sendo julgado pela corrupção. Como se só fosse roubo, crime. Na cabeça deles o único crime que há na política é de roubar. Quer dizer que não existe mais crime de assassinato, não existe crime de peculato, não existe outros tipos de crime. Então, para ser
tem que só ser disso. E o que você acha de rachadinha? Não é corrupção? Isso não é roubo? O que você acha de você pegar R$1.000 de gasolina e dizer que gastou 40 mil? Isso também é roubo. O nome disso é corrupção. Desviar dinheiro, mandar dinheiro lá para fora, 2 milhões para o filho ficar atacando o Brasil, a economia brasileira. O que é isso? O nome disso é corrupção. Tudo aquilo que desvia a pessoa do foco que é para fazer, desvio de finalidade, também é corrupção, ladruagem, roubo, ficar com dinheiro de funcionário, ficar com funcionário fantasma, rachadinha, tudo isso é corrupção, é roubo. A família Bolsonaro rouba desde o início. Aí vem com esse papo de dizer que, por causa disso não está sendo julgado, mas ainda vai, aliás, por outras coisas também. Então vamos ver o momento que ele fala. Olha isso. É o primeiro presidente da República, ex-presidente da República, que está sendo condenado por uma tentativa, né, de golpe e não por corrupção. Olha aí, sendo condenado por uma tentativa de golpe e não por corrupção, foda-se. Aliás, e o que é corrupção? Se você for olhar o que é corrupção, aí você vai entender porque o Nicolas acha que corrupção é somente a questão do erário. Definição geral de corrupção é uma forma de desonestidade ou crime praticado por uma pessoa ou organização a quem se confia uma posição de autoridade, a fim de obter benefícios ilícitos de poder ou ganho pessoal. Então, o Bolsonaro está sendo julgado por corrupção. Sim, é corrupto, porque utilizou o seu cargo para obter situações ilícitas, permanecer no poder. E como ditador, ia poder ganhar o que ele quisesse. Tanto é corrupto que coloca todos os filhos na política, porque sabe que este é o melhor método de conseguir dinheiro e não trabalhar, porque são vagabundos. Qual é o benefício, qual é a vantagem que o Bolsonaro e os filhos dele trouxeram para o Brasil? Nenhuma vantagem. Então o Nicolas defende aquilo que deveria estar atacando, acusando, corrupção. Olha, o Renan Bolsonaro é um verdadeiro imbecil. Olha aquele outro, Carlos Bolsonaro, um analfabeto político. O que está fazendo na política? O Flávio Bolsonaro. Qual é a contribuição dele para a nação brasileira? Em projetos e leis? Qual é a contribuição de Eduardo Bolsonaro? Causar vergonha internacional. Aliás, os empresários brasileiros disseram, ele causa constrangimento na gente, lá nos Estados Unidos, constrangendo o Brasil. Babaca, babando o ovo do Trump como se fosse conseguir alguma coisa. Até hoje nunca conseguiu nada para o Brasil, a não ser umas falas aqui e ali, porque o Trump sabe como ele é imbecil, adora o Donald Trump, bate continência para a bandeira americana, usa o imbecil para tentar atingir os seus objetivos econômicos contra a China. Aí o imbecil acha que é por causa do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Então, outra coisa que a gente deve sempre lembrar, que estas ousadias das pessoas falarem, roubou. Qual foi o roubo do Lula? Qual foi o roubo do Lula? Porque até agora o Moro nunca provou nada contra o Lula. Porque um apartamento, um triplex, em que a dona Marisa Letícia tinha cotas e pagava todo mês, isso é roubo? Isso é roubo? Por que não olho essa mansão do Bolsonaro? Por que não olho a mansão do Flávio Bolsonaro? De onde veio tanto dinheiro para eles comprarem isso? Porque se esperarem pelo salário deles, não vão comprar não. 51 imóveis comprados no dinheiro vivo. É a família mais corrupta do Brasil, chama-se família Bolsonaro, acostumados a tirar dinheiro público. Ora essa, gente, ainda recebiam dinheiro de contrabando, dinheiro de milícia, do escritório do crime, tinha uma amizade com Adriano Magalhães da Nóbrega. Quem ele era? Quem ele era? Chefe do escritório do crime. O Flávio Bolsonaro era amigo dele, levou medalha para ele na cadeia. Vocês acham que a gente esquece? Então isso que o Nicolas defende é hipocrisia. É dar uma de falso um falso moralista, porque de moralista não tem nada, porque se tivesse, falava também essas coisas, mas aí para ele é só o Lula. É só o Lula, porque é oposição a ele. Então a praga dessa, para mim, não vale nada. A palavra vale menos que bosta. Agora veja, a Sadia aqui deu um chega para lá no Rogério Marinho bem dado, olha isso. Bueno. Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam
estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Que houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, saiu, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para narrativa, tal, mas só para a gente... Está encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. Que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu permiti, deixa eu só concluir. Aí o senhor, eu devolvo para o senhor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então... Bom, perfeitamente aí a análise da Andréa Sadi, porque fala que o Rogério Marinho está defendendo uma anistia, não é preocupado nas vovozinhas que foram presas, as mulheres de Bíblia que o Malafaia tanto diz, são 3 senhoras que voltaram para a cadeia porque descumpriram as medidas cautelares. Outra coisa, essa anistia é para salvar sim o Bolsonaro, os generais e os políticos que estão envolvidos no golpe. Não estão pensando em salvar esses boi de piranha, não. Estão pensando em salvar eles. Porque se tivessem pensando em salvar essas pessoas, já tinham salvado há muito tempo. Porque o que está emperrando dentro da Câmara é, olha, se a anistia é para o povão, então dá anistia para o povão. Mas não é isso que eles querem. Eles querem anistia para o Bolsonaro, para os generais, para os golpistas, para os que mandaram essa trupe para lá. Então... aí dizer que não, tem que ser completa. Então se é completa para o povo. Porque não se dá anistia para quem tenta golpe de Estado. Não se dá anistia. Aliás, o Barroso até disse que se pode pedir anistia depois de condenado. Depois que você for condenado. Mas também ele disse, não defendi coisa nenhuma de anistia. O que eu estou dizendo é que não dá para pedir anistia enquanto as pessoas não foram condenadas, não foram presas. Não há como fazer isto. E o que eles estão fazendo é uma artimanha, é um jeito de livrar o Bolsonaro da cadeia, porque o Bolsonaro é a galinha dos ovos de ouro do Rogério Marinho, do Gustavo Gaia, do Tarcísio, porque nenhum deles tem o cacife eleitoral que o Bolsonaro arranjou. Então eles dependem do Bolsonaro para sobreviver. Sem o Bolsonaro eles não vivem, entendeu? Não vivem, são estrelas apagadas. Então esta anistia que eles estão loucos, é porque a condenação virá, porque os crimes estão ali patentes, não tem como negar, e estão preocupados com o sistema eleitoral deles, com o cabo eleitoral deles. Então é isto, o que está se fazendo é a tentativa de anistiar pelo bel prazer, não porque tem um requisito. Aliás, ontem eu conversando com José Fernandes aqui, que é jurista, disse o seguinte para nós: mesmo que eles façam isso, o Supremo Tribunal Federal vai analisar e ver se existem esses requisitos. Pelo que nós estamos vendo, não existe. Do Silveira, do Daniel Silveira, foi derrubado, porque o Bolsonaro deu anistia, o indulto, para salvar um amigo, não por causa dos requisitos. E o indulto, a anistia, não é feita para salvar amigo, é feita para salvar coisa pessoal, porque eu estou querendo, porque ele é meu amigo, não quero que ele vá preso. Não, senhor, não tem nada a ver com isso. E o que estão fazendo, como disse a Sadi, é causuísmo, é troca. Aí fala sobre o Supremo Tribunal Federal que saiu a favor do Lula, foi por causa do Supremo que o Lula foi preso, passou quase 2 anos na cadeia. Ora esta, então que o Bolsonaro seja condenado e seja levado para a cadeia. Anistia, não. Zero anistia. Negócio de anistia. Anistia é o diabo às 4. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Se inscreva no canal, ajude o canal pelo Pix 61 983046113. Está aqui o QR Code. Muito obrigado. À noite a gente volta. Tchau, pessoal.